O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Vamos aquietando o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, nos preparando para esse encontro todo especial com o Criador. É a criatura que deseja se encontrar com o Criador. Silenciemos a nossa mente e o nosso coração. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Com o olhar fixo em Jesus, vamos dirigir a Ele as nossas intenções, as nossas preces, os nossos pedidos. Queremos agora rezar pelo seu Francisco, do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo, Bárbara Costa de Carvalho, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes, a Rita Nunes, Isilda, Edith Soares, Rosa Maia Lins de Alencar Barros, Maria do Carmo Costa Leite. Rezemos também pela Chacha Emília Lins do Nascimento. E rezando pela Chacha também vamos trazer presente todos os jovens, todas as crianças, todos os adultos, todos os nossos idosos e idosas com seus cuidadores e cuidadoras. Vamos também rezar, trazer presente para a nossa oração as nossas famílias, as nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia deste sábado, do tempo comum. Nós vamos rezar, meditar o Evangelho, do dia, que está em Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao 33. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Jesus perguntou para as autoridades: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles comentavam entre si: se respondemos que vinha do céu,
ele vai dizer: então, por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus silencia as autoridades. Lembrando que Jesus tinha entrado no templo, tinha expulsado os vendedores, né? E aí então as autoridades certamente não gostaram. E aqui Jesus entra em choque com essas autoridades, numa ruptura, né, sem retorno. Jesus enfrenta e desmascara todo um sistema, né, de mentira, de hipocrisia. Jesus não silencia, não. Ele não aceita e ele enfrenta. Queria que a gente rezasse um pouco. Como é o meu comportamento diante das autoridades que mentem, que machucam, que cometem injustiça, que não garantem, né, os direitos dos pobres. Qual é eu como cristão? Como é que eu me comporto diante dessas autoridades? Jesus enfrentou essas autoridades, mesmo sabendo que corria risco de vida. E eu que sou seguidora de Jesus, que sou cristã, como é que eu me comporto diante de um sistema de mentira e de hipocrisia? Aqui o Evangelho diz que as autoridades interrogaram, né, Jesus sobre a origem, né, da sua autoridade. A pergunta aqui, meu irmão e minha irmã, não significava, a pergunta das autoridades não significava simplicidade de coração, não significava desejo, né, de conhecer Jesus. Até porque eles eram também testemunhas daquilo que Jesus fez, das obras de Jesus, das atitudes de Jesus, das diversas curas, das diversas aproximação das pessoas excluídas, das pessoas que eles mesmos excluíam, dizendo que eram pessoas impuras. E Jesus trouxe essas pessoas, né? Ou seja, incluiu essas pessoas. Ele se aproximou, ele tocou, ele curou, ele cuidou, ele deu carinho, ele olhou, ele fez tudo de bom para as pessoas. Então as autoridades aqui, ela não traz no coração esse desejo de conhecer Jesus, mas traz no coração uma atitude de crítica, né, e de fingimento mesmo, fingimento de espírito. Por isso eles perguntam com que autoridade, né, com que autoridade tu fazes isto? Jesus, é claro que Jesus não era bobo, né? Jesus viu a intenção maliciosa, né? E faz uma contra-pergunta. Ele faz uma outra pergunta, né? O batismo de João era coisa de Deus ou dos homens? O batismo de Jesus era coisa de Deus ou dos homens? E para não se comprometerem com Jesus e nem com a multidão, eles responderam: não sabemos. Covardes. Não sabemos. Porque eles tiveram medo, né, de se comprometer com Jesus. Se eles dissessem, né, que o batismo de Jesus vinha do céu, o de João vinha do céu, ou tinha medo também de se comprometer ali com a multidão. Por isso,
eles vão optar por dizer não sabemos. Jesus percebe a malícia das perguntas e intenções que há no coração de quem pergunta, e que na verdade é um grande veneno. Existem pessoas que carregam dentro de si esse veneno e se aproveitam das oportunidades para oportunar as pessoas. Muita gente também não acredita nas palavras dos missionários, das missionárias, das pessoas que se colocam também à disposição de Deus. E por conta disso, porque Jesus quis, desejou desmascarar essas autoridades que quiseram desmoralizar Jesus, Por isso Jesus foi perseguido, por isso ele morreu, Por isso ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz porque ele não ficou calado, porque ele denunciou as injustiças como profeta, E ao mesmo tempo ele anunciou a boa nova de Deus para todas as pessoas. Ele cuidou das pessoas, Ele incluiu aqueles que estavam, que não eram poucas, Uma multidão de gente que eram excluídas por essas autoridades. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados e convidadas hoje a olharmos para a nossa missão, olharmos para nós mesmos, antes de olhar para o outro, para a outra, porque às vezes a nossa tentação é de olhar para aquela colega, para aquele colega, para aquele líder, daquele grupo, coordenador e etc. E às vezes a gente não olha para a gente mesmo, Eu, seguidoras de Jesus, eu, seguidor de Jesus, eu tenho coragem de desafiar as autoridades que usam de má fé para massacrar as pessoas, para mentir, Eu tenho coragem de denunciar aquilo que mata as pessoas. Eu tenho coragem de denunciar as injustiças. Jesus nos convida a sermos verdadeiramente profetas. E o profeta é aquele que anuncia a boa nova e denuncia aquilo que atrapalha a propagação do reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ajude a sermos fiéis à sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.